Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Ortiz e esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Espero que vocês gostem. Curta, comente, compartilha e envie para os amigos, tá bom? Eu vou reagir a um vídeo aqui de um Reels aqui da Elaine. Ela publicou no Instagram. Ela se declara ateia e uma ex-evangélica. Beleza? A gente vai refutar só as ideias, não a pessoa. Tá bom? Vambora! Nos ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Mas já parou para pensar por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados? A redenção pelo sacrifício de sangue era a única forma de reconciliar o homem com Deus. O autor de Hebreus declara que sem derramamento de sangue não há redenção. Se ele é todo-poderoso, não poderia simplesmente perdoar? Se ele apenas perdoasse e não houvesse um sacrifício, todos iam fazer o que quisessem indiscriminadamente, já que não precisa pagar pelo erro. Deus então seria permissivo e negligente. E você sabe qual a consequência disso? Um estudo feito em 1983 pelos psicólogos americanos Eleanor Maccoby e John Martin, eles na verdade expandiram o trabalho de Bauer-Rand, que iniciou o estudo em 1966, identificando 4 estilos parentais. Adivinhe qual foi o que teve o pior resultado? O negligente, que está associado a resultados negativos no desenvolvimento infantil e na vida adulta, com impactos na saúde mental, comportamento antissocial, problemas de autodisciplina e autorregulação. O cristianismo ensina que todos são pecadores e o pecado exige punição. Jesus foi sacrificado para pagar essa dívida. Mas espera aí, quem criou esse sistema? O próprio Deus criou esse sistema. Eu vou fazer uma analogia para que você entenda. Quando você vai trabalhar em uma empresa, você está sujeito às regras daquela empresa. Horário de entrada, horário de saída, ter um bom convívio com os outros funcionários, e não foi você que criou essas regras. Você apenas obedece. No caso contrário, você vai para a rua. Desde que a gente nasce, a gente é criado sob doutrinas, regras e leis, estando em empresas, bairros, cidades ou até países. Cada país tem as suas leis. Na Coreia do Norte, por exemplo, se você ofender a imagem do ditador lá, Kim Jong-un, você é condenado à morte. Então nós temos leis para obedecer. Caso contrário, sofreremos a punição. A entrada no céu, ela é da mesma forma. Quem dita as regras é o dono da casa. É o nosso Deus soberano. Quem decidiu que o pecado precisa ser de sangue para ser pago? Deus de novo. Então, Deus criou uma regra, nos fez incapazes de segui-la e depois mandou seu próprio filho morrer para corrigir isso? Deus permitiu que Adão e Eva comessem de qualquer fruto do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque caso eles comessem, certamente eles morreriam. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas existe a diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morrem por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente para toda a humanidade, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Vamos pensar no conceito de perdão. Se alguém te machuca, você pode escolher perdoar ou exigir uma punição. Deus poderia simplesmente perdoar, mas escolheu exigir sangue. Isso parece perdão ou vingança? Se um juiz dissesse, alguém tem que morrer, então eu vou matar meu próprio filho para te perdoar. Isso faria sentido? Eu não entendi muito bem a colocação dessa pergunta. Na verdade, seria a vingança de quem? Do Deus? Contra quem? O único que sofreu tudo foi Jesus Cristo. No livro de Isaías, que foi escrito aproximadamente 740 a.C., já havia a profecia da vinda de Cristo. O próprio Deus já tinha perdoado pessoas antes sem sacrifício. Davi pecou e foi perdoado. Nínive se arrependeu e Deus os poupou. Se Deus podia perdoar sem matar ninguém antes, por que de repente ele precisou sacrificar Jesus? Davi pecou, mas foi duramente castigado por Deus. Ele sofreu 4 punições pesadas da mão do Senhor Deus, sendo a quarta a morte de seu filho. Mesmo ele orando e jejuando, Deus não o poupou das consequências. Nínive foi sim perdoada. O então rei da cidade baixou um decreto e toda a cidade iniciou um jejum. Nem os homens nem os animais podiam comer nem beber nada. E no versículo 10 de Jonas 3 diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e lhes faria.
e não o fez. Se Deus podia perdoar sem matar ninguém antes, por que de repente ele precisou sacrificar Jesus? Nunca foi um de repente. Jesus já estava sendo anunciado desde Gênesis. Também consta no livro de Deuteronômio, Salmos, Miqueias, Zacarias, Jeremias, Daniel, Oséias, Malaquias e no livro de Isaías. Todos os livros escritos muito antes da vinda do Senhor. O sacrifício realmente mudou alguma coisa? Se Jesus pagou pelos pecados, então por que as pessoas ainda vão para o inferno? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você não acreditar que Jesus morreu por você, você está invalidando a morte de Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Você precisa acreditar. Esse é um ato de fé.